Então, doutor, eu quero agradecer mais uma vez, doutor, que abriu um espaço na sua agenda para nos receber, tirar as nossas dúvidas sobre esse queridinho do momento, que é o preenchimento, né, labial. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da cirurgia ortognática, que a gente sabe que pode transformar vidas aí, não só na questão da saúde, da qualidade de vida e da estética, né? Ela ainda continua sendo um grande procedimento para as pessoas conseguirem mudar suas vidas, né? Comenta um pouquinho pra gente. Boa tarde, Nara. Eu agradeço o convite. Para mim é um grande prazer poder estar aqui falando sobre um assunto que eu vivencio, faz parte da minha vida, que é a cirurgia ortognática. Cada vez mais faço com mais empolgação, porque realmente eu vejo que o resultado na pessoa como ser humano, ele é muito presente e muito forte, né? A cirurgia ortognática, para quem não conhece, né, orto quer dizer correto, gnatos, maxilar, né? Então é a cirurgia de correção dos maxilares. Ela é uma cirurgia que ela tem uma história de mais ou menos 50 a 60 anos, né? Então, inicialmente, a cirurgia ortognática, ela visava somente uma correção da mordida. Então, os pacientes que não conseguiam ter o encaixe correto dos dentes, ela era utilizada através do quê? Do rompimento das estruturas ósseas. Então, você fazia um corte na maxila, na mandíbula, e aí você encaixava um no outro, os dentes, de ambos os arcos, né? E com o passar do tempo, começou a se observar os benefícios estéticos dessa cirurgia. Por quê? Através da cirurgia ortognática, eu consigo modificar a base óssea dos maxilares, o osso. E quando eu modifico a posição do osso, eu modifico a posição da pele. Modificando a posição da pele, todas as estruturas faciais têm algum nível de implicação na modificação. Uma delas é o que? A estrutura nasal, né? Então você acaba modificando visualmente o nariz, o tamanho do nariz, a ponta do nariz, a base alar. Por quê? Não que eu estou mexendo no nariz, mas eu estou modificando a base da estrutura nasal. Você acaba modificando a ponta do queixo, por quê? Você faz um dos capítulos da cirurgia ortognática, que é a mentoplastia, que é um corte no mento, corte no queixo. E este corte, ele modifica a posição do mento. Eu modificando a posição do mento, que é a ponta do queixo, eu modifico a posição da pele, eu modifico a posição da região submentoniana. Então, todas essas modificações dessa estrutura óssea têm implicações em modificações de tecidos móveis. Um dos fatores, né, que a gente sempre considerou no planejamento da cirurgia ortognática é a funcionalidade das estruturas faciais sobre o tecido ósseo. Ou seja, qual é a funcionalidade do lábio superior? Qual é a funcionalidade do lábio inferior? Por quê? O lábio superior, além da função de ocluir a cavidade bucal no momento da mastigação, né? No momento do sorriso, ele tem que ter uma certa dinâmica, ele também tem uma implicação estética, né? Então, o que eu vou fazer nessa minha cirurgia que é funcional para não piorar essa estética labial? Como que eu vou poder complementar esse meu resultado funcional para que ao mesmo tempo eu não comprometa a estética do paciente no futuro? Essa é uma grande preocupação hoje na cirurgia ortognática. E é o grande desafio fazer esse equilíbrio, então, entre o funcionamento e a parte estética. Exatamente, é um equilíbrio entre os dois. Atualmente é o queridinho das mulheres, especialmente. Tem homem fazendo também, mas a gente sabe que ele caiu nas graças das mulheres, que é o preenchimento labial. O doutor traz essa técnica e eu queria saber mais detalhes sobre isso. A gente vê muita coisa na internet, mas eu queria tecnicamente esclarecer o que é o preenchimento labial, doutor. Então, assim, o preenchimento labial, né, ele é uma técnica onde a gente usa o ácido hialurônico, né, ele é um material de preenchimento porque ele é biocompatível, ele é depositado no interior dos tecidos moles e ele preenche um espaço que deveria estar ocupado, baseando-se o quê? No ponto de vista de critério de como é um lábio do ponto de vista estético, né? E, ao mesmo tempo, ele reativa alguma parte muscular. Uma vez que eu dou suporte, essa musculatura estica e esse meu lábio vai ter uma dinâmica diferente. Então, doutor, até para quem está em casa nos assistindo, é importante ressaltar. Não adianta só a pessoa querer fazer o preenchimento, ela tem que ter uma avaliação individualizada por um profissional que tem toda a especialização para fazer isso e então, como o doutor disse, indicar qual a melhor alternativa de que forma mexer nessa área. Exatamente, é isso? A gente fala isso de fator lábio superior. Ele tem nuances, né, que vão contribuir para o resultado. Entendeu? Não adianta você exagerar num preenchimento de ácido hialurônico
se o problema não está na falta de pele, não está na falta de tecido, não está na falta de suporte desse lábio. Olha só, gente, eu acho que pela primeira vez a gente está falando de preenchimento de uma forma extremamente técnica, porque não adianta a pessoa chegar e achar que vai fazer o preenchimento, vai ficar com o lábio grande, por isso que a gente vê também, doutor, tanto exagero. Na internet, se você colocar preenchimento labial, você vai ter umas imagens bem complicadas, né? Certo, Mais uma vez, é aquela coisa que tem que encontrar o equilíbrio, como o doutor falou, a funcionalidade e a estética. Comenta pra gente sobre isso, doutor. A estética hoje, né, ela ganhou a odontologia, né, ela ganhou e realmente hoje a procura por estética é a grande procura, né, hoje todo mundo dá estética. Mas tem-se que ter muito cuidado, né, muitas vezes o exagero, né, conduz a resultados desastrosos. Falta de alguns conhecimentos técnicos, né, em relação a técnicas de injeção, aonde que eu estou depositando esse material. Bom, doutor, então agora para tirar o restinho das dúvidas, a gente tem aqui alguns tipos, né, de lábios e com algumas características que dá pra gente começar a perceber também. Esses aqui, eles são lábios que têm o preenchimento já? Esses lábios aqui são lábios naturais, né, são de 4 mulheres. A gente tomou esses exemplos, a gente, claro, que não está comparando antes e depois, né? Sim. A gente está aqui só tomando exemplos iniciais, lábios que não foram preenchidos, para a gente ter uma ideia de como a estrutura e a anatomia labial é muito variável. A primeira estrutura, né, a gente observa do lábio, né, que a gente sempre observa uma coisa que a gente chama arco do cupido, né? O arco do cupido é essa região aqui, ó. Essa região aqui, ó. Ela lembra o arco do cupido. Então, em algumas pessoas, você pode observar que ele é bem delimitado, ó. Ele é bem desenhado. Bem desenhado, exatamente. Né? E em algumas pessoas ele é um pouquinho mais apagado. Outro detalhe é a columela labial, né? Então, alguns pacientes ela é mais pronunciada, ó, inclusive com essa depressão aqui, né? Que ela ajuda, ela contribui para a delimitação, para o desenho do arco do cupido. E em algumas pessoas ela é um pouquinho mais aplanificada. E isso faz com que o arco do cupido não seja tão salientado. Outro fator que a gente também considera, principalmente na quantidade de material que vai ser injetado, né, é a proporcionalidade entre os lábios, né? Então, lábios, existe uma proporção que é agradável aos olhos de quem vê. Se o lábio superior tiver 5 milímetros de altura, o inferior, em média, ele tem que ter 8. Então, sempre que você vai fazer o preenchimento, né, do lábio, você tem que levar em consideração isso, tá? Porque às vezes um lábio inferior muito pequeno, você não deve preencher muito o lábio superior. Perfeito, então não é chegar em consultório e falar eu quero a boca igual a da fulana, porque tem toda uma proporção, né? A pessoa às vezes não tem pele para isso, você não tem estrutura para chegar nessa quantidade, né? Esse exagero aí que é esse que muitas vezes leva a resultados assim desastrosos e resultados que criam insatisfação. Um detalhe muito importante, né? Aqui a gente cai naquela questão da cirurgia do lifting labial, né? Upper lip lift. Essa cirurgia, geralmente, ela é indicada para pacientes nessa situação, onde você tem um alongamento do lábio superior, que a porção de pele alongou, né? Então você tem uma queda desse lábio superior e o vermelhão do lábio, como a gente pode observar aqui, ó, praticamente a gente não consegue enxergar o vermelhão do lábio. Está escondido. Então, essa cirurgia, você faz o quê? Você elimina essa porção da pele, que está em excesso, e você acaba ganhando o vermelhão, a disposição do vermelhão de lábio. Perfeito. E essa já é um procedimento que a gente está chegando por aqui agora. Conta pra gente essa novidade. É um procedimento que é lançamento, né? Vamos dizer que é um procedimento que está crescendo no mundo, agora recém-publicado, né? Mas que é um procedimento que ele já vem de embasamento de outras técnicas cirúrgicas, né? Então hoje, com a cirurgia ortognática, junto com a cirurgia, a gente já pode fazer o quê? A modificação da estrutura labial. Vai ter um resultado melhor funcional a longo prazo. Outro detalhe importante, né? Quando a seleção da quantidade de preenchimento. Então, algumas pessoas, quando se olham de perfil, parece que ela não tem lábio, né? É verdade. Aí você faz o preenchimento e ela só, agora é meu lábio. Só que a quantidade, muitas vezes exagerada, né? Pode resultado. Então, existe o quê? Existem regras, né? Onde a gente delimita alguns pontos e olha o paciente de perfil e realmente olha, esse paciente aqui, ele falta no anteroposterior, porque você não vai ter um efeito só na visão frontal, né? Quando a pessoa se vê de lado, também tem um efeito desse preenchimento.
E esse efeito somente pode ser dado em exagero se a gente não levar em consideração essa questão da visão da pessoa de perfil. A idade ideal não existe, né? O que existe é uma variabilidade individual de cada pessoa nas modificações da pele com o passar do tempo. O que se tem que levar em consideração é que a aplicação do ácido hialurônico sempre leva a algumas modificações na estrutura da pele. E se você fizer esse preenchimento muito jovem, você pode levar a alguma alteração que vai comprometer no futuro a efetividade da aplicação do ácido hialurônico. Então, vários fatores devem ser considerados. Como que é essa alteração, como é que é essa ruga na pele, né? Que muitas vezes as pessoas procuram para preenchimento de maneira preventiva, né? Mas como é que ela é, qual é a profundidade, onde ela é localizada. O primeiro preenchimento, né? Ele tem um efeito em média de 6 meses. O que se sabe, isso também, tanto da nossa experiência clínica e da literatura, né, que esses preenchimentos, eles têm uma tendência a ocasionar algumas alterações, algumas fibrosas na pele. E essas alterações, elas fazem que haja uma manutenção desse efeito do preenchimento. Então, depois da terceira aplicação, que passa a ser só um complemento, né, não é necessário mais aplicações, essas alterações da pele, essa fibrose, essa produção desse tecido, faz com que não haja mais necessidade da mesma quantidade de preenchimento ou não haja necessidade mais de preenchimento. O principal benefício é o estético, sem sombra de dúvidas é o estético. Mas, ao mesmo tempo, em algumas pessoas, esse estético ele carrega alguns benefícios funcionais. Então, você tem um lábio que, quando a pessoa sorri, levanta mais, um lábio que ele oclui melhor. Então, o principal benefício é o estético, mas a gente nunca deve deixar de lado e esquecer o funcional. No sentido de que, muitas vezes, você querer prezar só a estética, você vai exagerar no preenchimento e vai comprometer a funcionalidade do lábio. Então, isso também tem que ser considerado.